Arthur, um jornalista cínico com uma carreira em declínio, viajava para Canto do Rio com uma mistura de tédio e desdém. A pauta era mais uma daquelas reportagens de cidade perfeita. Baixíssimo índice de criminalidade, comunidade unida, crianças brincando na rua até tarde. O tipo de história que ele detestava, cheia de clichês e sem substância. Seu editor, no entanto, estava intrigado com um detalhe peculiar. O Festival da Purga, um ritual anual onde os cidadãos queimavam seus medos em uma fogueira pública. Canto do Rio era exatamente como descrito. Casas impecáveis, jardins floridos, ruas limpas. Os moradores o receberam com sorrisos calorosos e olhares ligeiramente curiosos. A tranquilidade era quase opressiva, beirando o artificial. Não havia grafites, nem lixo, nem a menor sombra de discórdia. Arthur sentia-se como um alienígena em um comercial de margarina. Ele começou suas entrevistas. As pessoas falavam sobre a paz que o festival traz, a união da comunidade e como liberar os medos os mantinha sãos. Todas as respostas eram polidas demais, ensaiadas demais. Nenhum morador parecia ter um problema real, um drama pessoal, uma queixa sequer. A falta de atrito era a única anomalia que Arthur conseguia identificar. Seu contato na cidade era a senhora Elara, a historiadora local. Uma mulher idosa, de olhos afiados e fala mansa, que parecia a única pessoa em Canto do Rio com uma sombra em sua alma. Ela o guiou pela praça principal, onde uma fogueira de pedra, grande e antiga, esperava o Festival da Purga. Aqui todos os anos oferecemos nossos fardos, disse ela, a voz um sussurro. Eles se vão e a cidade continua em paz. Arthur passou dias mergulhando nos arquivos da cidade, buscando qualquer coisa que pudesse quebrar a fachada. Ele descobriu que Canto do Rio nunca havia tido um crime violento sequer em seus 200 anos de história. Nem mesmo um assassinato. Aquilo era estatisticamente impossível. Nenhuma cidade, não importava quão pacata, era imune à natureza humana. Ele também encontrou os registros do Festival da Purga. Não era um festival qualquer. A tradição era antiga, remontando aos primeiros colonizadores. Havia um guardião do fogo, uma família específica que, por gerações, tinha a responsabilidade de manter as chamas acesas. A senhora Elara era a última descendente dessa linhagem, e os registros falavam de alimentar o protetor. Alimentar quem? Perguntou Arthur à senhora Elara, mostrando-lhe uma transcrição antiga. A mulher fechou os olhos. É apenas uma metáfora, senhor Arthur. Uma forma de nos lembrarmos que a comunidade se fortalece ao enfrentar seus demônios. Mas o brilho nos seus olhos dizia o contrário. A praça da cidade era o epicentro do festival. Arthur notou algo estranho na arquitetura. No centro da fogueira de pedra, havia uma grelha de ferro pesado que parecia levar a um poço. E sob a praça, os mapas antigos mostravam uma vasta rede de túneis de manutenção, um complexo subterrâneo que parecia exagerado para uma cidade tão pequena. O dia do Festival da Purga chegou. A cidade se reuniu na praça, adornada com lanternas e flores. As pessoas, em silêncio solene, escreviam seus medos em pedaços de papel, pequenas confissões de ansiedade, insegurança, arrependimento. Arthur sentia a atmosfera carregada, não de alegria, mas de uma tensão contida, uma expectativa sombria. A senhora Elara, vestida com um manto cerimonial simples, acendeu a fogueira. As chamas dançaram e os moradores começaram a jogar seus papéis, um por um. Arthur notou que as chamas não consumiam o papel. Em vez disso, à medida que os papéis eram jogados, uma fumaça densa e escura subia do poço sob a grelha, e a fogueira parecia sugar o papel, não queimá-lo. Ele pegou uma pequena câmera em seu bolso e filmou o ritual. Enquanto a fumaça subia, ele sentiu um calafrio,
Um cheiro que não era de madeira queimada, mas de algo acre e metálico, como ozônio e medo concentrado. A fumaça, ao invés de se dissipar no ar, parecia se curvar para baixo, para a grelha. Naquela noite, Arthur não conseguia dormir. Ele ouvia um som fraco vindo da praça, um tipo de gemido baixo e arrastado. Pegou a lanterna e foi até lá. A fogueira estava apagada, mas a grelha de ferro ainda exalava uma tênue fumaça. Os gemidos eram mais claros agora, vindo de baixo da praça. A senhora Elara estava sentada em um banco, observando a grelha com os olhos mareados. "O que é aquilo?" Arthur sussurrou. A velha o olhou, a fachada de calma finalmente quebrada. "É o protetor. Ele está faminto. Ele está zangado", ela confessou. A cidade não queimava os medos. Ela os oferecia. Sob a praça, uma criatura ancestral, uma mente coletiva de pesadelos, era mantida em cativeiro. Ela se alimentava do medo humano, absorvendo-o e, em troca, mantendo a cidade livre de qualquer outra forma de mal. Era o bicho-papão da cidade, e ele era muito real. "E os crimes?" perguntou Arthur. "Ele se alimenta disso também. Da raiva, do ódio, da violência. Ele drena tudo. Deixa as pessoas vazias, dóceis. É o preço da nossa paz." A senhora Elara mostrou-lhe um diário antigo, aberto em uma página com desenhos rústicos da criatura. Uma massa disforme de olhos e bocas, presa por correntes que se conectavam a um símbolo gravado no chão da praça. A última entrada no diário da senhora Elara, escrita em sua própria caligrafia, era aterrorizante. "A fome está mudando. Os medos não são mais suficientes. Ele quer mais. Ele quer a realidade." A senhora Elara explicou que a criatura estava evoluindo, seu apetite crescendo. O Festival da Purga, que antes era uma refeição farta, agora era apenas um lanche. Ela queria experimentar o mundo real que a alimentava de longe. Arthur, armado com a confissão da velha e as evidências em vídeo, sabia que precisava expor aquilo. A fogueira na praça era a válvula de segurança da prisão. Se a criatura escapasse, o inferno seria desencadeado. Ele correu de volta para a pousada, pronto para ligar para seu editor, para a polícia, para qualquer um. Mas a cidade não estava dormindo. As luzes das casas estavam acesas. As pessoas saíram, não com tochas, mas com seus rostos vazios. O prefeito estava na frente, com um sorriso calmo e conhecedor. Eles não pareciam zangados, pareciam determinados. Eles sabiam que Arthur era uma ameaça ao equilíbrio deles. Ele tentou entrar em seu carro, mas as chaves não funcionavam. A multidão, silenciosa e ordeira, o cercou. "Não podemos deixar que o equilíbrio seja quebrado, Sr. Arthur", disse o prefeito, a voz suave, mas sem vida. "O protetor nos mantém seguros e ele precisa ser alimentado." Arthur viu a senhora Elara na multidão. Seus olhos estavam vazios, como os de todos os outros. A confissão dela foi sua última faísca de humanidade antes que a mente coletiva da cidade a reabsorvesse em sua falsa paz. Ele estava sozinho. Eles o levaram de volta à praça, não com violência, mas com uma calma arrepiante. A grelha sobre o poço estava aberta. A escuridão lá embaixo parecia pulsar, e o fedor de ozônio e medo era quase insuportável. Arthur lutou, gritou, mas a multidão, dócil e forte, o conteve. Ele foi arrastado até a beira do poço. Olhou para baixo na escuridão e viu um brilho. Não era luz, era um olho enorme e amarelado, sem pálpebras, flutuando na escuridão. E então ele sentiu um vazio gélido que começou a invadi-lo, a sugar sua raiva, seu desespero, seu medo. Ele não sentiu dor, apenas o esvaziamento, a aniquilação. Quando seu corpo, uma casca vazia, foi jogado no poço, o olho enorme piscou lentamente na escuridão. Um som de satisfação, um murmúrio profundo, ressoou das profundezas. A criatura estava farta, por enquanto. O prefeito fechou a grelha sobre o poço. A cidade estava novamente em paz.
Mas a paz era frágil. A senhora Elara, em seu quarto, pegou sua caneta. A última entrada no diário que ela havia mostrado a Arthur não era a última. Uma nova frase foi escrita com sua mão trêmula. A fome está mudando. Ele não quer apenas medo. Ele quer histórias. Ele quer o mundo além daqui. O bicho-papão da cidade havia evoluído, e Arthur, com sua sede de histórias, havia apenas lhe mostrado um novo cardápio.